O profeta Samuel foi um dos maiores líderes do povo israelita. Ele foi o último e o mais importante dos juízes, como também o primeiro representante da chamada Escola Profética de Israel. O profeta Samuel certamente é uma das figuras mais notáveis da Bíblia, de modo que nos tempos do Antigo Testamento ele era considerado a pessoa mais proeminente desde Moisés. O significado exato do nome Samuel é incerto, mas várias alternativas têm sido sugeridas pelos intérpretes. As principais sugestões dizem que o nome Samuel significa ouvido por Deus, ou então aquele que provém de Deus, ou prometido dado por Deus, e até mesmo nome de Deus. E de fato, a vocalização do nome Samuel em hebraico parece favorecer mais o significado de ouvido por Deus, mas isso é inconclusivo. O que realmente sabemos é que Samuel era filho de Eucana com Ana. Eucana era um homem piedoso da região de Efraim e de linhagem levítica. Sua mãe, durante um longo tempo, permaneceu estéril, uma condição que lhe entristecia muito. Por não gerar filhos, Ana era provocada por Penina, que era a outra esposa de Eucana. E a Bíblia diz que Eucana tinha o costume de todos os anos ir até Siló para adorar e sacrificar a Deus no tabernáculo. Em uma dessas ocasiões, Ana foi até o tabernáculo e rogou ao Senhor que lhe desse um filho. Ela prometeu que entregaria esse filho ao Senhor para ser um nazireu de Deus. O Senhor então ouviu a súplica de Ana e lhe deu o presente de ser a mãe de Samuel. E Samuel nasceu num dos períodos mais turbulentos da história do povo israelita. Os israelitas viviam sob constante opressão e ameaça da parte dos filisteus, e a nação encontrava-se em um terrível declínio espiritual. Mas Ana cumpriu seu voto ao Senhor, e desde sua infância Samuel serviu no tabernáculo sob os cuidados do sumo sacerdote Eli. Inclusive, nessa época, ele já usava uma veste sacerdotal. E a Bíblia diz que o Senhor se manifestava a Samuel desde quando ele era ainda muito jovem. Em certa ocasião de sua juventude, Samuel recebeu uma revelação divina acerca da destruição da casa de Eli. E o texto bíblico informa que houve certa relutância de Samuel em comunicar a mensagem. Mas enquanto Samuel crescia, tornava-se evidente que o Senhor era com ele. E assim, todo o povo entendeu que Samuel havia sido comissionado como profeta do Senhor. E mais tarde, conforme Deus havia falado a Samuel, a casa de Eli foi entregue à destruição, e o povo e a arca da aliança foram entregues aos filisteus. Mas após um intervalo de tempo, o texto bíblico registra como Samuel conclamou o povo ao arrependimento e à rededicação da verdadeira adoração em Israel, abolindo a idolatria. E assim, ele foi usado por Deus para conduzir Israel à vitória contra os filisteus em Mispá. Depois, Samuel erigiu um lembrete de tudo o que havia ocorrido com Israel, de como saíram de uma situação de derrota para uma grandiosa vitória por meio da submissão ao Senhor. E esse marco memorial Samuel chamou de Ebenezer e disse: "Até aqui nos ajudou o Senhor." Então Samuel construiu um altar em Ramá, onde estava sua casa, e julgou a Israel. Para tanto, ele até estabeleceu um tipo de circuito pelas cidades próximas, a fim de exercer a sua liderança sobre o povo. A Bíblia não fornece muitas informações sobre a vida familiar de Samuel, mas destaca a conduta reprovável de seus filhos. Os filhos do profeta Samuel não seguiram seu exemplo e abraçaram a iniquidade. Eles até aceitavam subornos e pervertiam os julgamentos. E diante desse cenário, e sem vislumbrar um possível substituto para Samuel, o povo começou a pedir uma alternativa. E essa alternativa era a monarquia.
É verdade que Deus já havia prometido dar reis ao seu povo, mas os israelitas não estavam dispostos a esperar a ação divina nesse sentido. E então eles buscaram um rei para si com a motivação errada, conforme suas próprias ambições, e aquela atitude do povo era uma rejeição direta ao próprio Deus e não a Samuel. Então o Senhor autorizou Samuel a atender ao pedido do povo. Samuel ainda alertou acerca do preço que os israelitas teriam de pagar por escolher um rei fora do tempo oportuno. E então Saul foi o homem escolhido para ser o primeiro rei de Israel. Ele era um homem valente, corajoso, de boa aparência e tinha certos dons carismáticos para a liderança. E Samuel ungiu Saul como rei e comunicou essa unção publicamente em Mispá. E após a vitória dos israelitas sobre os amonitas, aconteceu uma cerimônia de coroação. Mas a Bíblia mostra que Saul foi incapaz de discernir e valorizar o que era espiritual. Inclusive, ele chegou a advogar para si privilégios sacerdotais ao oferecer pessoalmente sacrifícios a Deus. Depois, ele violou as coisas sagradas ao Senhor e desobedeceu às ordens divinas na ocasião da vitória sobre os amalequitas. E diante de tudo isso, Samuel anunciou que Saul havia sido rejeitado como rei de Israel. Então, o Senhor deu instruções a Samuel acerca da sucessão ao trono de Israel. Dessa forma, ele foi enviado à casa de Jessé, onde, segundo a direção do Senhor, ungiu Davi como o novo rei de Israel. E o episódio da unção de Davi demonstra com clareza a importância de Samuel em Israel. Isso porque os anciãos de Belém tremiam diante de sua presença. Em outras palavras, eles reconheciam a autoridade da parte do Senhor que estava sobre a vida de Samuel. E a unção de Davi foi o último ato oficial de Samuel registrado na Bíblia. Depois disso, Samuel aparece uma última vez na Bíblia em Ramá, na casa dos profetas, presidindo sobre eles. Naquela ocasião, Davi lhe procurou ao fugir de Saul. Portanto, depois da menção em Ramá entre os profetas, nada mais é dito sobre a vida de Samuel na Bíblia. Apenas 2 versículos falam de sua morte. E de acordo com o texto bíblico, Samuel morreu e foi sepultado em Ramá, e houve grande lamento entre o povo. Isso demonstra que a reputação de Samuel permaneceu limpa até o fim de sua vida. Na verdade, Samuel morreu antes mesmo de ver Davi, a quem ungira como rei, assumir oficialmente o trono de Israel. E depois, a Bíblia relata a tentativa patética e pecaminosa de Saul ao tentar consultar o espírito de Samuel com a ajuda de uma feiticeira de Endor. E diante de tudo isso, fica claro que o profeta Samuel foi uma das pessoas mais importantes da história de Israel e uma figura notável do Antigo Testamento. Ele foi o último dos juízes, foi aquele que ungiu os primeiros reis da nação e foi o primeiro de uma tradição profética em Israel. Seu exemplo de fé atravessou os séculos e por isso ele é mencionado pelo escritor de Hebreus na galeria dos heróis da fé.